Novamente, vamos calcular constante de equilíbrio a partir de valores de potencial. Então, lembrando que nós vamos usar a relação entre o delta G padrão da reação e o potencial. E a relação entre o delta G padrão da reação e a constante de equilíbrio. Então, deixa eu só apagar uma coisinha aqui. Vou dar uma editada aqui ao vivo com vocês. Aqui eu precisava de um sinal negativo, por isso eu precisei apagar. Então, aqui potencial padrão e aqui menos RT ln de K. Eu tenho, desde o começo das videoaulas, usado aqui o potencial padrão para uma reação eletroquímica, simplesmente E padrão. Mas muitas vezes vocês vão encontrar delta E padrão e às vezes E célula. Então você tem que saber o contexto. O importante é fazer certo, fazendo certo dá certo. Então, de repente, você vai ter lá no problema o delta E, então você calcula o delta E, que seria a diferença entre o potencial de redução do eletrodo da direita e o eletrodo da esquerda, né? Ou simplesmente E padrão. Então isso aqui teria um deltazinho aqui, mas é importante que vocês entendam. Então vamos ver o que nós temos aqui. Esse é do ITA 2019, uma questão simplesinha, pelo menos para mim, né? Não sei para vocês. Bom, depois que eu explicar, certamente vai ficar muito simples para vocês e vocês vão fazer isso debaixo d'água, com os pés nas costas e de olhos fechados. Então, considere a seguinte reação genérica nas condições padrão em 25 graus Celsius. Determine a constante de equilíbrio a 25 graus Celsius, sabendo que os valores dos potenciais de eletrodo das semicélulas envolvidas são iguais a mais e menos 0,15 volt. Então vamos lá. O que são esses potenciais padrão das semicélulas? Então você tem lá o potencial padrão do par redox A3, A2, que corresponde a essa reação aqui. A3 mais elétrons, dando A2 mais, e você tem o potencial padrão aqui igual a mais 0,15. Então, esse potencial padrão aqui é o potencial padrão aqui desse par redox. Só coloquei aqui por extenso a semi-reação de redução. O outro par redox envolvido é o par redox, bom, tem que pensar numa reação de redução, B2 dando 2B. É tipo a reação de redução do Cl2. Então, o potencial, aqui vou me referir ao potencial padrão do par redox, B2, B-. Se você não entende essa notação, eu ponho aqui a semi-reação. Então, eu vou ter lá B2 mais 2 elétrons, dando 2B-. Ou eu poderia pôr um meio aqui, um elétron e um B-. Potencial padrão aqui, menos 0,15 volt. Então, qual o potencial disso aí? O potencial da célula, que eu tenho representado por E padrão, mas que você poderia preferir usar delta E, ou o potencial da célula. Vai ser o potencial do eletrodo da direita menos o da esquerda. O eletrodo da direita seria o cátodo. Quem está sofrendo redução? Isso aqui, o A3. Então, você vai ter lá 0,15 menos o eletrodo da esquerda. Quem está sofrendo oxidação? O B-. Está NOx menos 1, passa para NOx 0 aqui, né? Então, menos 0,15 e isso dá 0,30 volt. Você não entendeu? Então, aguarda um minutinho aqui. Se você não entendeu esse esquema, que eu vou explicar agora com as semi-reações, mas eu preciso abrir um pouquinho de espaço aqui. Então, deixa eu fechar isso aqui. Agora vai ficar abrindo esse negócio aí toda hora.
Que coisa chata, eu não sei mexer muito bem com o sistema aqui. Então, quem sofre oxidação, quem sofre redução? Quem sofre redução é o A3. Então, você vai ter lá A3 mais elétron, dando A2 mais. Então, você tem um potencial associado a isso, que é o potencial de redução desse par redox A3 mais A2 mais. Então, é 0,15 volt. Quem sofre oxidação é o B-. Então, você vai ter lá B- mais, ou melhor, B-, dando B2 mais 2 elétrons. Então, aqui eu ponho 2, né? E o potencial aqui, como agora isso aqui está no sentido de oxidação, mais 0,15 volt. Igualando o número de elétrons, aqui eu tenho que multiplicar a primeira semi-reação por 2. E aí eu simplesmente somo e vou ter o potencial. Então, é igual aos exemplos que nós fizemos desde o começo do curso. Então, vou fechar aqui. Você vai ter lá 2A, 3 mais 2B menos, dando 2A, 2 mais B2. Então, o delta Y aqui é 0,30 volt, que eu tenho chamado simplesmente de E padrão, mas que você poderia chamar de potencial da célula. Então, nós temos aqui a nossa equação, que relaciona o ΔG padrão da reação com o potencial menos NF. Vou colocar aqui do jeito que vocês preferem, ΔY. Então, esse é o potencial da célula. Eu gosto de escrever desse jeito mesmo, mas se vocês preferem desse jeito, ou se querem escrever assim, tanto faz. E a equação que relaciona o ΔG padrão da reação com a constante de equilíbrio. Lembrando que eu vou colocar uma playlist do meu antigo canal que tem em que eu falo sobre equilíbrio químico, mas no futuro eu vou fazer aulas mais organizadas de equilíbrio para este canal. Se eu igualar essas duas aqui, eu vou ter alguma coisa do tipo menos NF delta E igual menos RT ln de K. Ou, se eu quisesse, eu poderia colocar, por exemplo, delta E padrão igual RT sobre NF 2,303 log de K. É mudança de base e logaritmo, né? O professor de matemática explica para vocês, né? Eu não sou professor de matemática, eu uso a matemática ao meu favor, mas eu não entendo nada de matemática. Para mim é o suficiente saber calcular. Bom, é assim eu venho sobrevivendo. Então, dessas duas expressões, você poderia tanto escrever a equação assim, K, constante de equilíbrio, igual exponencial de, deixe-me pensar, NF delta E por RT, ou simplesmente 10 elevado a, vamos pensar aqui, NF delta E, que é o padrão, né? Padrão, sobre 2,303 RT. Lembrando que o R é em Joule, né? Então, vou substituir aqui. Vou usar essa segunda expressão. Mas eu prefiro desse jeito aqui, mas vou usar a segunda. Então, o K fica 10 elevado ao quê? Bom, o N é o número de elétrons envolvidos. Lá na semi-reação, o número de elétrons era 2, que multiplica 96.485 coulomb por mol
que multiplica por 0,30 volt. Isso aqui eu vou dividir por 2,303 vezes 8,314 Joule por Kelvin por mol. Tem que puxar um pouquinho aqui, senão não vai caber. E aí eu tenho que multiplicar pela temperatura. 25 graus Celsius é 298,15 Kelvin. Então, Kelvin, deixa eu até melhorar aqui a apresentação. Kelvin com Kelvin menos 1, simplifica, mol menos 1, com mol menos 1, Joule com Coulomb volt, e aí você vai ter alguma coisa adimensional. Então, fazendo a continha na calculadora, eu faço na calculadora. Não sei vocês, se vocês estão estudando para o vestibular, por exemplo, se vocês são treinados a fazer isso sem calculadora. Então, vamos lá. Pelas minhas contas, isso aqui dá aproximadamente 1,4 vezes 10 a décima. Bom, terminei esse exemplo. Próxima aula eu mostro mais um exemplo. Até lá.